Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Se você me permite e me dá licença, eu gostaria de estar trazendo e compartilhando uma palavra que Deus tem colocado ao nosso coração e eu tenho certeza de que falará profundamente a tua alma, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre oração. Uma oração que pode mudar o passado, o presente e o futuro. Amém? O texto que nós vamos ter por base, ou como base, está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes chamou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Amém? Esta é a tradução NVI, tá certo? Antes, porém, vamos estar orando. Ora comigo, Pai. Louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Pai, se desejares falar conosco, fala, porque vamos, acima de tudo, ter a liberdade de poder ouvir a tua voz. Aguça os nossos ouvidos e faz-nos ter o discernimento daquilo que tu queres falar conosco. Amém e amém. Bom, amados, se hoje estamos aqui, é porque, acima de tudo, Deus tem nos dado a oportunidade através de alguém que orou antes. Sim, porque para início de conversa, nós não queríamos nada com Jesus. É bem verdade de que alguns nasceram em berço evangélico, ou seja, nasceram no Evangelho e têm, digamos assim, uma base bem sólida, estruturada, de que Jesus é aquele que transforma vidas. Entretanto, nós precisamos entender de que há alguns que só estão aqui porque alguém orou antes. Certamente, qual foi a mãe que nunca orou por um filho? Ou um filho que orou pelos seus pais? Ou um parente que orou pelo seu parente? Mas tudo passou pelo crivo da oração. E por esses dias eu havia falado do poder que existe em uma oração. Através desse contexto, a Bíblia vai dizer que o autor de Crônicas, ele vai abrir um parêntese em toda uma genealogia que ele estava falando para falar da oração de um jovem, de um filho que, digamos assim, naquele tempo, colocava-se um nome em alguém sobre aquilo que estava passando. Ou seja, como a sua mãe, e a Bíblia não relata o nome de sua mãe, mas a Bíblia diz que a sua mãe teve dores quando estava para o ter. E por conta disso colocaram o seu nome Jabes, que diz: tive dores quando o meu filho nasceu. Perceba como é interessante. Olha só. Com muitas dores o dei à luz. Capítulo 4, versículo 9, a última parte. Mas o texto vai dizer de que Jabes ganhou o respeito de sua família. Por que ele ganhou o respeito? Porque tão somente fez uma oração que mudaria. Porque enquanto, se Jabes estivesse, digamos assim, vivendo sobre aquilo, ou sobre a perspectiva do passado e não orasse,
ele não seria lembrado através de sua oração. E o que eu quero frisar, na verdade, é de que essa história, este cenário, este processo, só vai ser mudado se você se posicionar e orar e descer. Ah, mas alguém disse que... Não é o que alguém disse. É que a história será mudada quando você se posicionar e orar. Não desista de orar. Não desista, porque mesmo sabendo de que o seu passado era de vergonha, Jabes orou e disse não. E veja qual foi a oração dele. Ah, Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ou seja, a primeira coisa que ele pediu foi a bênção. E ele não disse só que queria a bênção, porque a oração dele é tão fascinante. Por quê? Porque muitos oram, mas não pedem a bênção. Pede, na verdade, coisas materiais. E ele disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, ou seja, alargamento daquilo que Deus tinha dado a ele. Alargamento daquilo que Deus tinha dado a ele. Outra coisa, além de o Senhor me abençoar, eu preciso de que o Senhor alargue, aumente as minhas terras, e principalmente não vai adiantar aumentar as terras sem que a tua mão esteja com ele, ou esteja conosco. Você está entendendo? Não vai adiantar crescimento sem Deus. Não vai adiantar a bênção sem o abençoador. Então ele disse, olha, eu não quero só a bênção, eu quero que o Senhor coloque a mão, porque a tua mão é a certeza de que será bênção. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ah, mas a mãe dele teve dores, mas o trauma que haveria de cair sobre ele, ele orou e Deus repreendeu. Você está entendendo? É isso que Deus quer falar conosco. De que esta oração mudaria toda a maldição hereditária que estará por acontecer. Então, quando você se prontifica em orar e não se entregar ao processo ou à situação, mas tão somente entregar a Deus porque Ele resolve, aí Ele vai ter resposta. Então, olha, Senhor, o Senhor me guarda dos mal, o Senhor me livra das dores. E o texto vai ser bem categórico em dizer que Deus atendeu o seu pedido. É sobre isso que eu quero falar. Porque quando uma oração é feita sincera, Deus ouve o pedido. Deus atende o pedido. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Jabes, este jovem, não se deixou levar pelo passado, mas entregou a Deus os traumas do passado para que Deus pudesse colocar sobre a vida dele um futuro de bênção. É sobre isso. Ah, mas alguém disse, ou não é o que alguém disse, porque a última palavra sempre será de Deus. Não importa se alguém disse que a tua família não vai dar certo, a última palavra é de Deus. E se Deus está dizendo que você e sua casa servirá ao Senhor, oxe, aconteça o que acontecer, a última palavra é de Deus. Pastor, mas um médico disse que não tem mais jeito. Sim, mas Jesus é o médico dos médicos. Quem sabe Ele não quer confundir a medicina e Ele quer que você ore mais. Deus quer que você ore mais, desça mais, jejue mais, se consagre mais, porque Ele quer fazer coisas, sabe, espetaculares e sobrenaturais. Mas eu quero te perguntar, você está disposto a pagar o preço da oração? Você está disposta ou disposto a fazer que nem Jabes?
Não se apegar ao passado, mas viver o futuro que Deus tem preparado. É sobre isso. Não é muita coisa. É só entregar a Deus, falar com Deus, porque quem pode mudar a história é Deus. E como é que a história vai ser mudada? Através da tua oração. Não é pedindo para que alguém ore por você. Não que alguém não possa orar por você, mas é você primeiro se colocando na brecha e dizendo: Deus, eu quero viver o novo. Deus, eu não quero viver, sabe, Senhor, sobre a sombra do passado, mas acima de tudo, viver o futuro que o Senhor tem preparado para mim, para minha família, para o meu casamento, para os meus filhos. É sobre isso. Não deixe com que os traumas do passado impossibilitem o sobrenatural de Deus que já está programado e no cronograma dos céus para o teu futuro. Receber essa palavra? Então que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho de ter você aqui. Obrigado, acima de tudo, por ter você nos ouvindo. Para mim é uma honra, tá certo? Se você gostou, eu vou te fazer um pedido. Compartilha com mais alguém. Compartilha e diz: olha, Deus falou comigo através desta palavra. Creio que Deus também falará contigo, tá certo? Se você puder e não vai te custar nada, se inscreve no nosso canal no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. É a única coisa que eu vou te pedir. Coloca lá no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Se inscreve, comenta, compartilha com mais um, com 10, com 100. Ajude-me a evangelizar os lugares não alcançados e as vidas sedentas em ouvir a voz de Deus. Entendeu? Qual foi o recado de hoje? Qual foi, pastor? O recado de hoje é que o teu futuro será muito melhor e mais lindo do que o teu passado. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e até a próxima mensagem em nome de Jesus. Oh, glória!